5 de março de 2016. Entramos no ar com o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. E hoje você vai acompanhar o Dr. Marcos Tavares Leite, uma pequena notável, sustentável e muito mais. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Andrew Frank Storfer, CEO e acionista da América Energia. Fique com a gente. A Pequena Notável desta semana é uma empresa que está no mercado há 24 anos e produz madeira plástica reciclável das mais diversas medidas e cores. Aqui na nossa empresa nós produzimos aproximadamente 50 toneladas de material, madeira ecológica, né? Um produto sustentável que substitui a madeira em diversas aplicações, sem necessidade de manutenção, que é o grande diferencial nosso, né? E com a beleza da madeira natural. São utilizados polipropileno, plásticos, fibras 100% recicladas e aditivos, que proporcionam extrema durabilidade, aderência e resistência ao sol e chuva, mantendo sua cor original por muito tempo. O nosso produto é destinado para decks de piscinas, principalmente, né? Fachadas, até assoalho para caminhão, pallet, tem várias aplicações. Você sabia que hoje, 5 de março, é o Dia do Filatelista Brasileiro? Filatelia é o estudo e o colecionismo de selos postais. O objetivo é selecionar selos para compor uma coleção, que pode ser geral ou temática. Um único ideal une esses colecionadores: a vontade de conhecer mais sobre um lugar, objeto, pessoa ou país. Dependendo do selo, ele pode valer muito dinheiro por sua raridade ou valor histórico. Essa, você sabia? Tratamos aqui há alguns dias a questão da alteração do ICMS para as empresas em geral, mas que atinge principalmente a micro e a pequena empresa optante do Simples, no que diz respeito à venda de mercadorias de um estado, transferindo essa mercadoria a um outro estado, onde a empresa deve, além do recolhimento da alíquota interestadual do ICMS, fazer o pagamento também de um diferencial daquele ICMS que seria pago, que seria recolhido dentro do estado de destino. O maior afetado com isso, por certo, são as micro e pequenas empresas optantes do Simples, eis que elas é que vão sofrer o maior impacto para o pagamento desse diferencial de alíquota, seja por perda do capital de giro, seja mesmo pela impossibilidade de repassar os preços e arcar com grandes custos e burocracia relativo a essas operações. Por conta disso, recentemente, uma ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída no Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli concedeu liminar, reconhecendo indícios de inconstitucionalidade no convênio ICMS 93 de 2015, que é aquele convênio que teria regulamentado a alteração constitucional sobre o ICMS nas operações interestaduais. Entendeu o ministro Dias, nessa liminar que ele concede, que a matéria, quando diz respeito a empresas optantes do Simples ou a micro e pequenas empresas em geral, ela está reservada à lei complementar. Ou seja, um convênio não teria a força para impor esse tipo de obrigação fiscal e tributária às micro e pequenas empresas. Só lei complementar. Com base nisso, portanto, foi concedida a liminar nessa ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo os efeitos da cláusula 9ª do mencionado convênio 93 e, portanto, a micro e pequena empresa optante do Simples não precisaria fazer este recolhimento do ICMS, do diferencial de alíquota aplicável no estado de destino. Todavia, o empresário que optar pelo cumprimento ou já pelo aproveitamento dessa liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal deverá fazer várias análises. Veja que isto é uma liminar, ou seja, uma decisão provisória. Pode ser confirmada no plenário do Supremo Tribunal Federal,
como também pode ser revogada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O empresário da micro e pequena empresa, antes de aproveitar a liminar, avalie todos os riscos e tenha certeza de que vai poder manter a sua atividade de forma legal e formal. Acontece em São Paulo. Quer conhecer um pouco mais dos encantos da cidade de São Paulo? Faça uma visita guiada ao edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu construído na capital. Feito em concreto armado em estilo neoclássico, com 30 andares e 130 metros de altura, o prédio é tombado como patrimônio histórico. As visitas são monitoradas e contam a história do edifício, sendo disponibilizado o terraço com sua linda vista panorâmica para o passeio. O advogado Marcos Bernardini esteve conosco, nos dando mais dicas e informações. Desta vez ele fala sobre rescisão de contrato de trabalho e seus desdobramentos. A rescisão do contrato de trabalho é o momento em que se extingue a obrigação entre o empresário e o seu funcionário. Ela pode se dar por algumas formas. Pelo prazo, por exemplo, no caso do contrato for por prazo determinado. Então, se eu estabeleço que o meu funcionário vai trabalhar para mim por determinado prazo, como, por exemplo, isso é muito comum no final do ano, extinguindo-se, acabando esse prazo, também acaba o contrato de trabalho. Tirando essa possibilidade do contrato por prazo determinado, ele se torna por prazo indeterminado passado o período de experiência. Ou seja, quando eu contrato o meu funcionário, eu tenho o direito de fazer uma experiência com o serviço dele. Esse período de experiência se dá por 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias. Passado então esse período, o contrato de trabalho com o meu funcionário se torna por prazo indeterminado. Nesse momento, a rescisão do contrato de trabalho desse meu funcionário pode se dar sem justa causa, pode se dar com justa causa ou pode haver também uma rescisão indireta do meu funcionário para a minha empresa. Rescisão sem justa causa. A rescisão do contrato de trabalho sem justa causa é a mais comum. É aquela em que você, patrão, empresário, como gestor do seu negócio, pode verificar a possibilidade de tirar aquele funcionário de dentro da sua empresa. Ou seja, você não precisa, no nosso sistema jurídico, dar nenhuma satisfação ao seu funcionário porque está demitindo. Então, se você o demite sem justa causa, significa dizer que você simplesmente não tem mais interesse em que ele continue prestando seus serviços dentro da sua empresa. Rescisão com justa causa. Você pode fazer a demissão com justa causa, mas você tem que tomar, então, algumas regras como base para isso acontecer. A primeira delas é que a punição seja gradativa, ou seja, se o seu funcionário comete um ato desidioso, se ele faz alguma coisa errada, você não pode demiti-lo imediatamente se não for algo grave o suficiente para uma demissão com justa causa. Agora, se o ato do seu funcionário for grave o suficiente para que ele seja demitido por justa causa, essa demissão deve ocorrer imediatamente. Ou seja, você não pode esperar para aplicar a demissão com justa causa. Entrevista da semana. Hoje, nos nossos estúdios, temos o prazer de estar recebendo Andrew Frankstorfer, que é gerador, comercializador e gestor de energia elétrica. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Bom, dois grandes assuntos que nós gostaríamos de abordar hoje. Custo da energia elétrica e as interrupções de energia. Vamos começar com o custo de energia elétrica. Qual a sua avaliação? Ninguém está satisfeito, né? Hoje, como todos sabem, tem dois mercados de energia. Se pode comprar energia no mercado livre ou no mercado cativo. E hoje estão muito mais satisfeitos aqueles que compram energia no mercado livre, né? É mais barato?
é muito mais barato. É a mesma energia, né? O fornecimento é o mesmo, isso é importante dizer, né? A distribuidora que atende é a mesma, porém o custo hoje, no final, no bottom line, na última linha, você tem uma economia de até 30% do que se pagaria no mercado cativo, né? É uma economia substancial para uma energia que é cara. Você reconhece que a energia hoje está cara? Está cara. Pelo que a gente tem de competitividade, né, quando a gente compara essa energia com outros países e tal, e quando a gente fala energia, a gente está dizendo não só a energia em si, mas todos os encargos e tributos que compõem a energia. A energia em si é menos de metade do custo total. Esse restante são outros encargos e os tributos que a gente paga na conta. Mas o custo que um empresário paga quando ele consome energia, ele perde a condição competitiva em vários casos? Em vários casos ele perde, né? Em vários casos é proibitivo produzir com esse custo de energia e o que aumentou nos últimos anos e a tendência que tem para o mercado cativo faz com que algumas empresas só com o mercado livre de energia consigam não só ter mais competitividade, mas em muitos casos sobreviver. Agora vamos olhar um lado da distribuidora. A distribuidora comprou energia, a economia está em recessão e tem energia sobrando. Se ela autoriza, que ela tem que autorizar o uso da energia livre, ela vai ficar com mais energia sobrando. Como é que se resolve esse dilema? Existe uma regra, ela pode devolver essa energia 4% ao ano, né, do que ela tiver sobrecontratada. O resto ela acaba liquidando a PLD, quer dizer, ela tem um prejuízo e, no fundo, é perverso porque esse prejuízo que ela tem, ela vai jogar novamente para os seus consumidores, então o mercado cativo tende a ficar até um pouquinho mais elevado em termos de preço, porque esse prejuízo vai ter que ser jogado lá, a menos que se ache alguma solução para essa energia que está sobrando. Agora, o governo sinaliza para as concessionárias, dizendo que o PIB vai crescer 3%, que o PIB vai crescer 4%, e na verdade o PIB diminuiu 4% ou 3,5%, a tendência para esse ano é isso. Esse cenário tende a se agravar. Tende. Na verdade, só rapidamente para se entender, o governo, a partir de 2003, assumiu a gestão, vamos dizer assim, de compra de energia para o mercado cativo, né? Então, as distribuidoras têm que fazer uma projeção para dali a 5 anos do que elas devem consumir de energia. O governo promove leilões, que é o que a gente vê por aí, A-5, né, que são 5 anos de antecedência. O governo, não é que ele compra energia, ele promove o leilão, mas quem vende assina contrato com as distribuidoras. Sim. Então a distribuidora fica com a conta. Ficou com, vamos dizer assim, um mico, né? Ficou com essa conta, ficou com essa energia e, como foi dito, né? Quer dizer, se previa um crescimento do país de 3, 3,5%, 4% ao ano, nada disso verificou, muito pelo contrário, existe uma sobra estrutural de energia. Essa sobra estrutural é que faz com que o mercado livre, a lei da oferta e da procura, existe uma sobra, então o preço do mercado livre hoje é extremamente competitivo por conta disso. Agora vamos olhar daqui a 4 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, o ano que vem, pouco importa quando a economia retomar. E aí vai ter desabastecimento de energia, como é que é o cenário na sua avaliação? Olha, nosso cenário é o seguinte, pelo que se acumulou de sobras com a expectativa de crescimento e o que teve de decréscimo, se fala entre o ano passado, esse ano e talvez o ano que vem, uma queda de 10% do PIB, que é substancial, para quem esperava crescer 3, 4% ao ano, essa diferença é muito grande. Então são uns bons anos para isso voltar a se equilibrar. Então, antes de 4, 5 anos, não há risco de ter um novo desequilíbrio. Bom, se ingressa no mercado de energia livre, para querer voltar para a energia normal, ou a cativa, existe um período que a concessionária pode dizer eu te religo ou não. Isso. Esse período é de quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Então, quem vai hoje para o mercado livre corre o risco, se amanhã o preço do mercado livre estiver mais elevado do que o cativo, ele tem que esperar 5 anos para poder voltar para a concessionária. Com a garantia que quem está nos assistindo tem de que daqui a 5 anos o preço do mercado livre não estará o dobro ou mais caro do que está hoje, sendo mais caro do que o cativo. Com a segurança. Essa é uma pergunta muito interessante, porque veja, no fundo, nós temos que separar o que é o momento daquela energia Sim. daquilo que é estruturalmente contratável, né? Sim. Uma coisa é a gente olhar a energia spot, que hoje se fala, o PLD, o preço spot, R$30 o megawatt-hora, né?
como teve também há 2 anos atrás, em 2014, R$ 800 por megawatt-hora. Que quebrou várias empresas, inclusive. Que estavam no spot. Que né? estavam naquele, assim, não fez uma contratação adequada, que é o que a gente julga, e acaba ficando assim. Da mesma forma que hoje o PLD, o preço de referência desse mês de fevereiro, pode estar R$ 30 megawatt-hora, se alguém quiser contratar do ano que vem em diante, não vai pagar isso. Se alguém quiser contratar em julho em diante, não vai pagar isso. Vai pagar talvez 80, 90, 100, 120 reais o megawatt-hora. Por que vai pagar mais? Porque é assim mesmo que funciona. Você tem uma flutuação. Mesmo assim, é muito mais barato do que se comprar essa energia no mercado cativo. O que precisa para alguém que migra para o mercado livre é ter essa noção. Se faz um contrato, por exemplo, de 3, 4 ou 5 anos e se faz a cada momento a gestão desse contrato. Ou seja, eu vejo o momento de recontratar essa energia. Seguramente, ao longo desses 3, 4 ou 5 anos, vão haver janelas de oportunidade que ele pode contratar por outros 3, 4 ou 5 anos adiante, por preços muito mais baratos ou mais convenientes do que o mercado cativo. Se não fizer isso, corre o risco de pegar um momento ruim e pagar caro. Ou seja, a gestão é peça fundamental. Fundamental. Agora, nós estamos falando de empresas que trabalham na rede com 13,8 de energia. Não são os mega consumidores que estão ligados a 138 ou a 69 mil. Como é que isso se aplica para essas empresas? É a mesma regra? É a mesma regra, é a mesma regra. Precisa se tomar muito cuidado porque a gestão, como foi dito, é extremamente importante, né? Realmente é peça fundamental. Existem, inclusive, modalidades de venda no Mercado Livre, por exemplo, para aqueles que são mais receosos, que propõem um desconto com relação ao cativo. Vender energia, sempre a sua conta no final da história vai ser 10% ou 12% ou 15% mais barato do que pagaria no cativo, não importa qual que seja aquele preço. Então isso, digamos assim, propõe uma segurança para aquele que está contratando, fala, bom, mais barato vai ser. O problema é que às vezes surge o seguinte, não quero isso, eu acho que eu posso ganhar mais e vou contratar de forma mais longa e eu sei o quanto eu quero comprar ou contratar e fazer essa gestão eficiente. Agora, se a ganância surgir naquele momento, falar deixa um pouquinho para o spot, que vai ver que vai cair, vai ganhar, aí corre o risco de poder estar 30 ou 800. Né? Pode-se ter uma contratação mista, parte cativa e parte do Mercado Livre? Não, na realidade... Ou um ou outro. Quando o CNPJ migra, ele vai passar a estar no livre. E daí 5 anos mínimo. Ele pode migrar, voltar antes para o cativo, se a distribuidora assim aceitar, né? Mas a regra é que ela tem o direito de recusar. Né? E, na verdade, uma vez que você vai ao Mercado Livre, ela não te aceita de volta durante os 5 anos, até com uma forma de penalização, não é isso? Olha, via de regra. O que acontece é assim, são tão poucos os casos de uma empresa que vai para o Mercado Livre e volta para o cativo, são muito poucos. Houve alguns casos em 2014, né, daquelas empresas que estavam no limbo e não tinham contratado, e aí o preço ficou exorbitante, conseguiram que a distribuidora aceitasse de volta, mas são exceções, por um momento de exceção, para alguém que não fez a sua gestão adequada e se viu numa situação muito difícil. Mas, via de regra, quem vai para o Mercado Livre faz a gestão adequada, tem uma economia e não volta para o mercado cativo. Vamos falar um pouquinho de interrupção de energia, que eu acho que isso afeta todo mundo que está nos assistindo. O que você acha da qualidade da energia hoje no Brasil? Acho ruim pelo que a gente paga, né? Porque quando a gente pega e examina o que tem-se de benefício, a gente tem que ponderar pelo que se está pagando. A energia é cara no Brasil e a qualidade, infelizmente, não é adequada. Não é adequada pela falta de manutenção, pela falta de investimento, pelo modelo que remunera as distribuidoras de uma determinada forma, que não é satisfatória para quem tem essa energia. E a gente vê, por exemplo, um estado como o estado de São Paulo, que sofre muito, inacreditavelmente, por conta de energia. As indústrias, os cidadãos, em geral, a vida nossa é muito afetada por causa disso. E é hoje, na minha opinião, algo inaceitável pela condição que a gente tem, principalmente um estado como São Paulo. Ao que você atribui esse fato? Bom, quando a gente examina a questão da interrupção de energia, na verdade são 2 fatores que a gente sempre examina, né? A frequência dessa interrupção e a duração dessa interrupção, né?
quantas vezes ao longo do ano cai o fornecimento de energia e por quanto tempo fica parado. Essa conjugação que realmente tem irritado todos os consumidores, porque é muito frequente e fica-se por um bom tempo, né? Por quê? Essas interrupções ocorrem com essa frequência e essa duração. A frequência, por uma questão de investimentos, de solidez da rede de distribuição, esse é um principal fator. A manutenção mais adequada nessa parte. Claro que tem uma responsabilidade também de prefeituras, de manutenção de árvores, porque a queda de árvore é significativa para derrubar de postes, etc. Que representa muito pouco, né? Aí a gente cai na questão da duração. Porque mesmo que acontecesse, se houvesse uma estrutura de atendimento adequado, que não há, você poderia ter mais quedas, mas a duração seria menor. A pergunta é quem paga a conta? A resposta é, infelizmente, obviamente, como sempre, o consumidor, o industrial, a pessoa física ou jurídica, que acaba pagando a conta. Que absorve o prejuízo. Infelizmente, porque apesar de ter os mecanismos de ressarcimento, primeiro, ressarcimento não resolve a vida de ninguém. Não. Né? Se alguém teve um prejuízo, ressarcimento é o mínimo que se pode fazer e, via de regra, não compensa o que foi feito, porque existe um dano, né? Existe, nem que seja temporal, né, para ter aquele ressarcimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que os mecanismos necessários para esse ressarcimento, quando existem, eles são penosos, né? E caros. São caros, porque alguém tem que despender esforço, né, energia, tempo, foco em algo que não está sobrando para isso, né? O senhor levou a Brasília um projeto para mudar esse cenário energético. Qual foi esse projeto? Então, nós através a América, ela tem uma área de geração, uma área de comercialização de energia e uma área de gestão de consumidores, de indústrias no Mercado Livre. Nessa parte de comercialização, está se propondo para o Ministério da Minas e Energia para que promova, junto ao ANEEL, uma flexibilização das regras para migração para o Mercado Livre, né? Hoje, como se sabe, só se pode migrar no Mercado Livre pessoas jurídicas e com determinados consumos acima de um determinado patamar, uma determinada regra, né? Uma demanda acima de 500 kW, etc, etc. Então, a gente está pedindo para que isso seja reduzido e o mote da slogan é energia livre para a indústria já. Né? Porque se tem que escolher algum segmento, a gente acha que a indústria deve ser privilegiada, a indústria precisa disso, o Brasil precisa de uma indústria mais competitiva, o Brasil precisa ter um impulso dado para a indústria e esse diretamente é um impulso imediato. Então esse é o projeto que está se estudando agora. Andrew, nós desejamos pleno êxito na sua empreitada junto ao governo. Esperamos que o Brasil tenha uma energia melhor, mais barata, com menos interrupções, com menos problemas, porque o grande beneficiário seria competitividade das empresas, mais emprego e desenvolvimento econômico. E o Sucesso da tua empreitada. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.